Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, o CRCSP. Neste mês de abril, vamos falar sobre um setor que apresenta um crescimento acelerado e se tornado essencial para a economia digital, o e-commerce. Com a digitalização dos negócios, muitos empreendedores têm migrado para o ambiente virtual em busca de novas oportunidades e expansão de mercado. Mas, com esse crescimento, surgem desafios importantes, especialmente na gestão contábil e tributária desses negócios. Administrar um e-commerce exige muito mais do que vender online. Há questões fundamentais como enquadramento tributário, emissão de notas fiscais, gestão financeira e conformidade com exigências legais. Para um negócio digital ter sucesso a longo prazo, a contabilidade precisa ser estratégica e bem estruturada desde o início. Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, convidamos um especialista com vasta experiência na área contábil, que acompanha de perto as transformações do setor. Nosso convidado de hoje é Leandro Bueno. Com mais de 30 anos de experiência no mercado contábil, sendo 23 anos à frente da São Lucas Contabilidade, ele também é pós-graduado em Gestão de Negócios pela FGV, já ministrou mais de 600 palestras para contadores e empresários e lidera diversas iniciativas voltadas para o setor contábil, como recuperação tributária, terceirização financeira e educação continuada. Além disso, possui um canal no YouTube com mais de 1 milhão de visualizações e um perfil no Instagram com mais de 300 mil impressões mensais. Seja bem-vindo, Leandro. É um prazer tê-lo conosco aqui no podcast do CRCSP. Conte-nos um pouco sobre sua trajetória e como surgiu seu interesse pelo mercado de e-commerce. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Talvez até, quiçá, boa madrugada para você que está nos ouvindo aqui diretamente do podcast do CRC São Paulo. Uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa trajetória, do nosso conhecimento, de tudo que a gente vem praticando aqui na São Lucas Contabilidade. Como você já elucidou, nós estamos no mercado, eu particularmente falando, 30 anos. Quando eu tinha cabelo ainda, eu e o Paulo tínhamos cabelo ainda. Eu entrei nesse mercado há 30 anos atrás, para ser mais exato, em 1994. Me formei em Ciências Contábeis em 2002, fiz o técnico antes, inclusive, depois me formei em 2002, montei o escritório em 2001, desde então, fiz pós-graduação e ao longo desses, resumidamente, 24 anos, a gente acabou nichando, então, para, é o que se usa, a terminologia do mercado digital, do marketing digital, a gente nichou, é o conceito de nicho, você atender um determinado segmento, uma determinada região, determinado tipo de tributação, seja como for, a gente escolheu então lá atrás, para ser mais exato, em meados de 2011, atender empresas que vendem produtos e serviços online. Então hoje nós atendemos centenas de empresas espalhadas no Brasil e no mundo, que vendem produtos e serviços online. Estou aqui para compartilhar, para corroborar e para direcionar aí tudo que se tange, tudo que se refere a esse mundo aí das vendas online, que depois da pandemia potencializou excepcionalmente, de forma torrencial, o crescimento desse mercado, que é o mercado de e-commerce, mercado de infoproduto e de todos os negócios digitais. Excelente, Leandro. Então, para começar, a primeira questão, muitos empreendedores eles iniciam as suas vendas online informalmente, Então, qual que é a importância de formalizar um e-commerce com um CNPJ e quais os benefícios dessa formalização? Você poderia nos dar uns exemplos práticos de como essa formalização impacta o crescimento do negócio? Claro. Muitos dos e-commerces, eles começam pequeno, mas não pensam grande.
E é isso que eu passo para os nossos clientes aqui. Comece pequeno, mas pense grande. Comece como MEI, comece como microempreendedor individual. Afinal de contas, comércio varejista, na maioria absoluta dos comércios varejistas, salvo engano, alguma ou outra tipo de atividade de comércio, maioria absoluta, é permitido dentro do e-commerce você começar como MEI, microempreendedor individual. Subestabelecendo, é claro, os limites de renda bruta mensal, renda bruta anual, 6.750, 81 mil, 81 mil reais anual. E nesse sentido, a maioria dos marketplaces, vamos dizer a totalidade deles, em suas regras de compliance, aceitam com que esse microempresário, microempreendedor, comece como MEI. Então, não faz sentido para mim, e recomendo a todos vocês aí, contabilistas, contadores que estão nos ouvindo, não faz sentido algum a pessoa começar vendendo na pessoa física. Então, é fundamental que ela comece. E comece como MEI, por exemplo, porque eu sei que esse mercado digital, muitas vezes, o capital intelectual é muito maior do que o capital financeiro, do que o capital social integralizado, aquele que a gente conhece, né? Capital integralizado mais corrente do país. Ou seja, essa pessoa ela entra com a cara e com a coragem, com um celular às vezes, vendendo os produtos via dropshipping ou via produtos nacionais. Dropshipping, só para entender, são produtos internacionais vendidos pela Shopee, né? E acabam caindo no conto do vigário, no conto urbano, na lenda urbana, de que não, vamos começar na pessoa física para ver o que vai dar. Não. Você decidiu empreender. Então já começa pequeno, pensando grande. Começa como MEI e ali você já direciona. Porque é mais barato, o custo de abertura é ínfimo, o valor da mensalidade de contabilidade também, comparado, por exemplo, a uma empresa do Simples. E tomara a Deus que tão breve essas pessoas aí que começaram estoure o limite do MEI, né? Ou seja, venda bastante e ali desenquadre e necessite aí, então, efetivamente, mandatório a contratação de um contabilista. Leandro, e a escolha do regime tributário, né? As pessoas costumam dizer que ela é crucial para o e-commerce, né? Então, como o empreendedor ele pode determinar o regime mais adequado? MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real? Quais os erros mais comuns nessa escolha e como que o empreendedor pode fazer para evitá-los? Eu vou ter que ficar um pouco em cima do muro, vou tentar não ficar tanto em cima do muro, porque depende. Depende muito do faturamento, do custo, da despesa, da margem de contribuição, da margem líquida, do EBITDA, depende de uma série de análises, de uma série de fatores. Mas eu vou dar um norte aqui, reafirmo, é um norte, ok? Não, por favor, não coloquem isso como fato, porque não tem como eu falar aqui para você que o certo é A, B ou C, sem analisar a individualidade de cada negócio. Dito isso, como eu já disse anteriormente, o inicial, então, pequeno. O cara faturar 3, 4, 5, 6 mil por mês, comece como MEI, não há o que se discutir, microempreendedor individual. Saindo desse limite, indo então para o segundo passo, né, o primeiro upgrade, assim por dizer, seria então o Simples Nacional. Não vou nem contextualizar aqui em questões de reforma tributária, que isso vai mudar tudo, mas o Simples Nacional, ele então vai variar ali de um faturamento anual acima de 81 mil, podendo chegar ali até, que a gente chama no modelo de EPP, 3 milhões e 600. Então, nessa faixa de faturamento, em tese, em teoria, eu vou arredondar aqui, tá? 81 mil anual a 3 milhões e 600 anual, ou seja, 6.750 mensal a 300 mil mensal, ele já eu pressuponho, pela minha experiência, de que o Simples é o melhor caminho. Haja visto que o Simples estadual também, que é o maior impacto no que tange a parte do Estado, ou seja, ICMS, acaba conglomerando, né, ou acumulando ali dentro do DAS. Então, para um deadline, até 3 milhões e 600 tende-se a ser melhor o Simples Nacional. Óbvio que tem que analisar cada caso. E a gente vai, então, para a questão principalmente do lucro real. Ora, se eu montei um e-commerce onde a minha margem é apertada, o meu custo operacional é muito alto, todo o meu custo fixo e variável, enfim, é muito alto, e no primeiro exercício eu estou pressupondo que eu vou ter um prejuízo recorrente, prejuízo operacional do custo da mercadoria vendida, e um prejuízo contábil, gerencial, propriamente dito fiscal,
eu tendencio a olhar, pelo menos olhar para o lucro real, né? Que o nome já diz, lucro real, realmente eu vou pagar pelo lucro. Seja no PIS e COFINS na ordem de 9,25 sobre a diferença, basicamente, em linhas gerais, a diferença entre venda e compra. Seja o IR contribuição sobre o lucro, né? Sendo 15 e o total 24%, lá 15,9, com o adicional de IR de 10%, e aí toda a regra no que tange a parte de apuração do IR. Para fins de lucro real, a gente olha esse aspecto. Então, concluindo-se, não necessariamente faturamento de 3.600.000 é uma prerrogativa para somente olhar pelo Simples Nacional. O que eu te garanto é, se não for no Simples ou no lucro real, até 3.600.000 não vale a pena ser no presumido. Por quê? E eu te explico. Porque o lucro presumido, na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos. O lucro presumido, então, o cara vai pagar o ICMS por fora, né? Que aqui, por exemplo, onde eu estou em São Paulo, você tem débito e crédito lá 18%, você tem defalca diferencial de alíquota 6%, você tem uma série de implicações, principalmente no que tange a parte do ICMS. Alguns estados como Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina têm benefício fiscal para e-commerce. Rondônia também, Rondônia, se não me engano, Roraima, tem benefício fiscal para e-commerce. Então, nesses estados, ele tem uma alíquota diferenciada para ICMS e para e-commerce. Então, aí nesse caso, presumido ou real, olhando então para um aumento de faturamento acima de 3.600.000 anual, seria importante a validação. Presumido, a presunção é 8% da base, 15 de IR e a base e contribuição social 9%. E aí fica numa alíquota final ali de 5,93% aproximadamente, mais o adicional de IR do que excede a 60.000 da base de cálculo do trimestre. Em linhas gerais, no lucro presumido, a pessoa vai pagar entre 6,5% e 7,5%, já considerando o adicional ali de imposto sobre faturamento bruto. Só que você fala, poxa, é mais barato do que o Simples, que o teto para o Simples seria 11,88%. Só que, no lucro presumido, ele tem então o famigerado ICMS. Aí, essa carga tributária vai lá na nuvem. Óbvio, nós entendemos que, se eu vou vender um celular na internet, eu tenho preço de custo, eu tenho impostos, eu tenho lucratividade, eu tenho preço de venda, assim, a grosso modo. Então eu vou considerar os impostos dentro desse produto. Porém, esse mercado eletrônico é muito voraz, ou seja, existe muita concorrência. Então, se você não tem atratividade de precificação, você não vai aparecer, não vai conseguir vender. Dito isso, o planejamento tributário é fundamental para que a pessoa fique legalmente num trabalho muito forte de reengenharia, eu chamo aqui de reengenharia tributária, né? Tem aquele conceito de elisão e evasão fiscal, a diferença acredito que a maioria de vocês já sabem, né? Um se refere ao intuito de aplicação, enquanto a elisão, enquanto a elisão procura redução tributária, né? Ou seja, um é ilegal, outro não. O fato é que é importante nós, enquanto contabilistas, direcionarmos o nosso cliente para o melhor caminho. Então, não sei se eu respondi, mas para ser objetivo, não sendo objetivo, na verdade, depende dessa análise. Mas aqui ficou um pouco de um norte de qual situação analisar para qual aspecto. Leandro, e quais os principais impostos que incidem sobre o e-commerce, né? ICMS, ICMS-ST, ISS, e como que é possível gerenciá-los de uma forma mais eficiente? Cara, toda a questão do e-commerce, ela está pacificada, está direcionada, né, melhor dizendo, sob a ótica de simples, presumido ou real, tá? Dos impostos federais, você tem PIS, COFINS e a recontribuição, e o INSS, a depender do contexto da folha de pagamento. INSS dentro do Simples, você tem lá dentro da carga tributária do Simples, que varia de 4 a 11,88. E o INSS no lucro presumido ou real, sobre a folha de pagamento, sobre a folha de prolabore, varia ali de 20% cota patronal, mais 2 de grau de risco, mais 5,8 de terceiros. Então nós estamos falando ali grau de em torno de 27 a 28,8%. Ok? INSS. E PIS, COFINS e IR contribuição. Se eu sou uma fábrica / e-commerce, aí a gente entra então também sob a ótica do IPI, pós-federais.
Dos impostos estaduais, eu tenho o ICMS da operação própria, o ICMS de substituição tributária, e quando há, e o ICMS de FAO. O ICMS de FAO é o diferencial de alíquotas, ou seja, quando eu vendo interestadual. Eu sou de São Paulo, eu vendi para Minas, eu pago a alíquota interestadual 12%, mais uma guia de DIFAL, diferencial de alíquotas, acompanhando essa mercadoria na ordem de 6%. Então, no final do dia, eu pago a alíquota interna do Estado, no caso nosso de São Paulo, 18%. Para gerenciar esses impostos, para monitorar, gerenciar no sentido financeiro, previsibilidade, gestão de fluxo de caixa, gestão por competência. Para gerenciar sob a ótica contábil, gerenciamento de tarefas, de processos e de obrigações acessórias para que o cliente fique tranquilo e seguro sobre essa questão dos impostos federais e estaduais. Lembrando que o e-commerce não é uma prestação de serviço, logo não tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Quem paga ISS são os marketplaces. Os marketplaces são intermediação de negócios e esses, por sua vez, pagam o ISS. A Amazon, Mercado Livre, B2W e todos esses marketplaces eles pagam ISS. Quais estratégias de planejamento contábil e tributário podem ser implementadas para otimizar a carga tributária e garantir a conformidade legal de um e-commerce? Pouco a gente já falou aqui, no que diz respeito à parte de planejamento, mas eu vou focar aqui agora no Estado, ou seja, ICMS. O imposto federal, aí depende de margem de contribuição, depende de custo de serviço, custo da mercadoria vendida, depende dos custos de marketing, propriamente dito, da empresa e tal. Então, isso tem a ver com a parte dos impostos federais, mais especificamente PIS, COFINS e a recontribuição. Mas vamos falar do ICMS. O planejamento tributário do ICMS está voltado a levar esse e-commerce para, por exemplo, alguns de nossos clientes, a maioria deles, inclusive, que está no lucro presumido real, estão domiciliados no estado de Minas Gerais, onde o ICMS, salvo engano a memória, 1,1% ou, salvo engano, 1,2%, não me lembro ao certo, mas prefiro pecar pelo excesso, 1,2% de ICMS a empresa paga. Para todas as vendas interestaduais, para consumidor final, mais o DIFAL, 6%. Então, no frigir dos ovos, a empresa vai pagar lá algo em torno de 7,2% de ICMS. No lucro presumido mais, vou arredondar aqui para cima, 7%, então nós estamos falando de uma carga tributária final de 14%. Né? Sob o aspecto de planejamento tributário, eu só posso olhar essa ótica. Claro, se eu vou levar a estrutura física, se eu vou levar a questão de logística, toda essa parte que envolve a operação propriamente dita do cliente para Minas, tem que haver um ganho considerável anual para que se haja, de fato, a necessidade de mudar para Minas, né? Estou dando Minas como exemplo, mas poderia ser Espírito Santo, poderia ser Bahia, poderia ser até mesmo Santa Catarina. São alguns estados, então, como eu disse há pouco, que tem benefício fiscal para e-commerce. O Compete do Espírito Santo tem uma situação específica para atacadistas, e cada um lá tem os seus regulamentos. Não vou entrar no mérito aqui, senão a gente precisaria de uns 2 dias só para falar sobre isso. Mas, via de regra, a gente olha no planejamento tributário sob 2 óticas. Imposto federal, e aí mais voltado para o planejamento de lucro real ou presumido. Imposto estadual, mais voltado para essa questão operacional, que acaba envolvendo também, né, logística de ICMS nos estados que têm benefício fiscal. E quais são as melhores práticas de contabilidade que um e-commerce deve adotar para assegurar uma gestão financeira considerada saudável, né, e evitar problemas fiscais? Quando se trata então de uma empresa, principalmente de uma empresa de lucro real, o maior custo de qualquer e-commerce está voltado a duas principais linhas da DRE. Custo da mercadoria vendida, CMV, e o custo com marketplace ou market, tráfego direto ou tráfego pago propriamente dito. Vamos falar sobre CMV. CMV está voltado diretamente a estoque. Então a gestão do estoque dessas empresas, mesmo sendo estoque virtual, mesmo sendo estoque de Mercado Livre, estoque de terceiro, estoque que a gente fala de mercado full, né, que fica lá na sede do Mercado Livre que ele faz direto a distribuição, tem que ser aresmo, tem que ser perfeito. Tá? Então a gestão financeira para um e-commerce
assegurar a saúde financeira, a rentabilidade desse negócio está principalmente voltada nessas duas linhas: gestão de estoque e gestão de marketing. Para evitar problemas fiscais, sempre seguir a orientação do seu contador, né? Sempre seguir a orientação do contador, mas não tentar dar jeitinho, né? Porque, infelizmente, no Brasil, eu vou falar um negócio para vocês: ninguém gosta de pagar imposto. Eu também não gosto, mas não tem muito o que fazer. O imposto, por isso que é o nome, né? É imposto para nós. Então, no Brasil, o pessoal vem com... Acabou, né? Graças a Deus tem acabado essa mentalidade antiga de que dava-se um jeitinho para não pagar tanto imposto assim por outras vias que nós vias certas e corretas por planejamento e estratégia. Então, é não tentar dar um jeitinho, fazer um milagre, porque milagres não existem, não vão para esse lugar. E procure sempre um profissional da área contábil, da área tributária, da área jurídica, para estruturar o seu planejamento tributário, senão você pode ter problemas. Até aproveitando e emendando essa sua última colocação, né, como que a atuação de um profissional contábil especializado, né, ele pode influenciar no sucesso de um e-commerce e na redução de riscos fiscais? O cliente, ele fala, eu vou chamar aqui, o nosso contabilês, o cliente não entende. Então eu chego para você, Edu, e ouvinte que está nos ouvindo aí, eu chego para você, eu sou dono de e-commerce, tá? Eu falo assim para você. Eles chegam assim para mim: Leandro, tudo bem? Eu sou um seller, trabalho no full, faturo 6 em 7 e preciso entender o meu melhor regime tributário. Talvez que você, que não seja do métier do e-commerce, não entendeu nada do que eu disse agora. Se o cara chega com essa fala para mim, eu entendo tudo que ele falou. Eu gasto muito com tráfego pago, eu tenho pensado em tráfego orgânico, eu tenho... São palavreados, são até gírias, né, assim por dizer, de profissional que está no e-commerce. Assim como eu já tive outros nichos aqui, né, no nicho automotivo, que tinha outros tipos de perguntas, mas sempre com o linguajar dele do métier dele, né, do nicho dele. Então, o profissional contábil especializado, ele fala a língua do cliente. Ele não fala o contabilês. Ele não fala o juridiquês. Ele fala a língua do cliente. Fala: cara, eu entendi aqui então o que você quer dizer. Você fatura 100 mil por mês, você vende no Mercado Livre, você vende através da entrega direta da plataforma do Mercado Livre e você quer saber como pagar menos impostos. Eu posso te ajudar. Eu traduzi, sob a ótica contábil, o que ele me perguntou do jeito leigo dele de perguntar. E a maioria desses vendedores de produtos e serviços online, eles não sabem absolutamente nada sobre esse nosso mundo que a gente vivencia a todo momento. Então, óbvio, uma contabilidade, um contador especializado nos nichos vai sair na frente quando se trata de comunicação, principalmente com esse cliente. Perfeito, Leandro. E é possível a gente apontar quais são os erros mais comuns, né, que os empreendedores costumam cometer na contabilidade dos seus e-commerces, né? E é possível a gente dar algumas dicas também de como evitar esses erros? Com a digitalização, o e-commerce ele nasceu digital, né? Mas com a digitalização das contabilidades, um dos erros mais comuns se refere, por exemplo, a serviços tomados, ou seja, todos os fornecedores do e-commerce, seja o desenvolvedor de site, seja a própria plataforma de marketplace, seja o Google Ads, o Facebook Ads, né? Todos esses desenvolvedores, essas notas fiscais de serviços tomados, infelizmente, ela não é tal qual é o nosso XML, que fica integrado tudo no Cefaz. Lá a gente tem como buscar com o certificado digital entradas. O tomados não. E a depender do município do seu prestador de serviço, ou seja, o fornecedor do seu cliente, pode, a depender do valor, inclusive, pode haver retenções de INSS, da 10833, de IR contribuição, enfim, pode haver todas as retenções, e se eu não tiver de posse desse documento fiscal,
o que, insisto, a gente não tem acesso muitas vezes, porque dependendo da prefeitura a gente não tem acesso, pode incorrer em sérios riscos financeiros e fiscais para esse cliente. Ou seja, o erro está mais voltado para a questão de processual, operacional, fiscal, com relação a notas fiscais de entrada, de saída e de serviços tomados. Tá? Sob a ótica do lucro real, também é importante salientar que a pessoa tem que ter um financeiro fidedigno, né? Um financeiro na ponta da linha, para que não deixe passar, eu costumo brincar, nenhum centavo que entra, nenhum centavo que sai pode deixar de ser contabilizado. Leandro, e sobre reforma tributária, né? Quais as mudanças que a reforma, né, pode trazer para o setor de e-commerce e como os empreendedores devem se preparar para essas alterações propostas? O projeto, que já não é mais projeto, é lei, da reforma tributária, está em fase de transição e vai findar, salvo engano, em 2033. Então ele começa ali nesse processo de transição. 2027, as empresas novas constituídas a partir de então já vai trabalhar totalmente sobre a ótica da reforma tributária e gradativamente as anteriores até o ano ali de 33, salvo engano, a memória 34. O fato é que em 10 anos isso vai acontecer, não tem mais o que acontecer. E aí o papel do contador é fundamental nisso, porque em linhas gerais nós vamos ter a tomada de crédito dos serviços tomados, das compras de mercadorias, seria mais ou menos o cálculo do que se dá hoje na questão do ICMS, que é débito e crédito, saldo a pagar. Lucro real, débito e crédito, saldo a pagar. Então, para a reforma tributária, vai gerar-se os créditos dos impostos federais serão unificados, os impostos estaduais e municipais serão unificados, e todos eles vão trabalhar com fornecedores que vão gerar créditos ou não, e fornecedores que vão gerar créditos federais e estaduais. Mais do que nunca, e eu afirmo para vocês que o papel do contador vai estar em evidência, já está, e vai estar mais em evidência sob essa ótica da reforma tributária, que aí vai exigir mais conhecimento técnico, mais direcionamento, mais consultivo, mais consultoria tributária do que nunca. Então, como é que eu me preparo para essas alterações? Já ir se antenando a questões. A gente não tem alíquotas efetivas, finais, tem muita coisa ainda que vai acontecer até lá, já está havendo muitas mudanças, mas eu não posso deixar de estar antenado a isso. Eu não posso deixar de estar antenado a isso. Por isso, eu recomendo fortemente, tanto para o contador, contabilista, empresário contábil, quanto para o empreendedor, que já comece a estudar toda a norma, toda a lei da nossa reforma tributária. E, Leandro, existem alguns incentivos ou benefícios fiscais específicos que os e-commerces podem aproveitar para tentar reduzir a sua carga tributária? Acho que a gente já falou um pouco aqui. Basicamente está relacionado ao ICMS dos estados que têm um benefício fiscal. E no planejamento tributário, lucro real ou simples ou presumido, de acordo com a gestão do negócio propriamente dito. Perfeito. E de que maneira a automação e o uso de tecnologias elas podem auxiliar na gestão contábil de um e-commerce, né, garantindo mais eficiência e conformidade? Hoje, não dá... Eu costumo brincar, né, que nós somos uma empresa de tecnologia que vende contabilidade. Então, hoje não dá para não pensar na tecnologia de ponta a ponta nesse processo. Porque se a gente pensar num conceito de um processo, eu tenho matéria-prima, no caso de e-commerce, na parte fiscal pelo menos são os XMLs, as notas fiscais de serviços tomados, prestados não no caso, mas enfim. Eu tenho o documento fiscal, que precisa chegar até a mim. Eu tenho e-commerces aqui que emitem mais de 150 mil documentos fiscais. Imagine se eu esperar virar o mês subsequente para pegar esses documentos. Tem a menor condição de apurar um imposto de um cliente desse. Então a gente faz essa busca diária, por exemplo. Tem também a questão do cancelamento, tem muita nota cancelada, também é feita a busca diária. Então essa integração dos ERPs que a gente utiliza, esse ecossistema todo, e de ponta a ponta, ou seja, o seu sistema contábil ter uma integração com o sistema ERP fiscal, ERP financeiro do seu cliente é fundamental.
Não dá, insisto, não dá para você, enquanto empresário contábil, ou para você, enquanto empreendedor de e-commerce, tocar um negócio de e-commerce, principalmente esse negócio eletrônico, né, sem ferramentas, sistemas, softwares e ERPs em toda a ponta. E eu já estou falando aqui, no nosso caso, né, de automações, de robotizações e de inteligência artificial também, para toda essa estrutura funcionar muito bem. Leandro, estamos já chegando ao final do nosso podcast, né? Foi um prazer enorme conversar contigo sobre esse tema tão relevante, né, para contadores e empresários desse setor, né? Mas antes de encerrar, gostaríamos de deixar um espaço para as suas considerações finais, né? Há algum ponto que você gostaria de reforçar, uma mensagem final para os nossos ouvintes? E por favor, né, divulgue para os nossos ouvintes, né, que ainda não te seguem, o @ do seu canal no YouTube e também do seu perfil no Instagram. Maravilha. Muito obrigado aí, Edu. Obrigado, Paolo, todo o time aí do CRC. Faz acontecer essa divulgação em massa, esse trabalho de educação continuada é fundamental. Continuem com esse trabalho e continuem contando comigo. Eu tenho um canal no YouTube, Instagram, @Leandro Bueno, o contador. Lá eu trabalho muito para o público contábil, né? 80% da minha comunicação, 90% para não dizer, está voltada para o público contábil e um pouco para o empreendedor em geral. Já no canal do YouTube, minha comunicação está 100% voltada para o empresário final, clientes, né? Está lá também como Leandro Bueno, o contador, canal do YouTube. Tem um pouco do meu site também, saolucascontabilidade.com.br, para vocês se inspirarem lá num pouco do conteúdo que a gente gera de blog, que a gente tira muitas dúvidas nos nossos blogs, textos, todo o contexto ali de e-commerce e de empresas em geral. Também temos bastante conteúdo lá. E a recomendação que eu faço a vocês aí que estão nos ouvindo agora é: especialize-se, eduque-se, ouça mais podcasts como esse, ao invés de você ir para o trabalho ouvindo uma rádio, seja lá qual for a rádio que você ouve. Foque mais em ouvir algo voltado ao seu conhecimento técnico, à educação continuada, porque aquilo que você ouviu hoje, eu tenho certeza que um pouco disso você vai reter aí de conhecimento e você vai replicar para todos aqueles que reverberem aí no seu ciclo de negócios, no seu ciclo de clientes, no seu ciclo de amigos. Então, conteúdo nunca é demais. Continue estudando e continue contando comigo nessa jornada. Encerramos aqui o nosso programa. Agradecemos a participação do Leandro Bueno e lembramos que você pode conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acompanhar as redes sociais do CRCSP para ficar por dentro das últimas notícias e novidades. Até o próximo episódio.